Fala, meus Molotov. Esse é o quadro Molotov Info, e aqui eu vou estar te ensinando verdadeiramente como é uma aula de informática. No Molotov Info, eu vou estar te passando 8 módulos, cada módulo com o assunto de uma peça específica do computador. Esse é o segundo módulo. Se você quer ter acesso ao primeiro módulo, é só entrar no meu canal do YouTube, que vai estar lá, Molotov Info, CPU. E na nossa aula de hoje, a gente vai estar aprendendo sobre a famosa memória RAM, com preço absurdo, e você não está sabendo ali se compra ou não porque está muito caro. Então vamos lá. Memória RAM, a mesa de trabalho. Tá, o que é uma memória RAM? Fazendo uma analogia para vocês, memória RAM é uma mesa de trabalho. Na mesa de trabalho, você tem ferramenta, você tem peças que vai ser montado. Então vamos supor que o que você tem que fazer dentro da mesa são os programas, tá? Enquanto você está utilizando a sua mesa de trabalho, você está utilizando os programas. Quando você termina seu serviço, o que acontece? Tudo aquilo que estava em cima do trabalho sai e a mesa fica limpa. É a memória RAM. Memória RAM só é utilizada, tá certo? Para programas. E quando os programas estão utilizando memória RAM, quando você fecha ele e desliga o seu computador, normalmente o conteúdo é perdido. Ah, Molotov, então para que serve a capacidade de armazenamento da memória RAM? É o que a gente vai explicar agora. O armazenamento da memória RAM, ela é basicamente um espaço, tá bom? Onde os dados são colocados. Até então, a CPU ela trabalha em conjunto ali com a memória RAM, na questão de transferência de dados. Então, para um programa estar sendo executado, ele precisa estar com os dados ativos. E quem é que deixa esses dados ativos? A memória RAM. E todos esses dados têm uma capacidade de armazenamento. Então, é para isso que serve o armazenamento da sua memória RAM. Ela é o espaço que deixa os dados dos programas ativos para poder mandar para a CPU. Mas isso não significa que só porque você tem 32 GB, 64, 128, que necessariamente sua memória RAM é rápida. Tá, Molotov? E o que significa os DDR? Todo mundo sabe que DDR4 é inferior a DDR5. Mas por que DDR? DDR é uma família de memória que realiza múltiplas transferências por ciclo. Por isso que DDR4 3200 ou DDR5 6000 representam uma taxa efetiva de transferência. E para a gente poder entender essa transferência, a gente vai ter que falar sobre frequência e taxa. Uma taxa maior, ela pode oferecer uma largura de banda maior, mas o desempenho dela também vai depender da CPU, da tarefa e outros limites do sistema. E a frequência e a taxa está atribuída aqui. A latência. Latência é um tempo de espera para uma execução responder, que é o famoso CL que vocês conhecem, né? CL16, CL18, CL20, CL22. CL é um parâmetro importante, mas ele não representa sozinho a latência real dele. Então, para isso, a gente vai entrar nesse assunto sobre dual channel. Dois canais, né, dois slots, eles vão estar aí duplicando a sua largura de banda, que no caso seria a frequência dele, a transferência de dados entre a CPU e a memória RAM. Mas isso não significa que o seu PC ficou duas vezes mais rápido. O ganho vai depender da aplicação. Então, não adianta você ter uma memória RAM potente se você não tem uma CPU potente. Então, imagina só, você tem dois espaços, cada espaço tem um funcionário. Vamos representar isso como a CPU. Vamos supor que o espaço A ele consegue estar carregando 3 caixas por 10 segundos, enquanto o espaço B ele consegue estar levando 3 caixas em 5 segundos. Você entendeu que a CPU também é importante para a frequência da memória RAM? Então, para você entender o que eu estou falando, você vai ter que voltar para o Molotov Info CPU, que lá eu vou estar te ensinando sobre a questão dos cores, dos threads, que vai estar fazendo uma migração com esse modo. Tá, poucas pessoas sabem disso, mas a memória RAM ela faz comunicação também com HD, SSD ou NVMe. A RAM é a mesa de trabalho, tá certo? O SSD é o armário. A memória RAM ela ajuda durante o trabalho. E o HD, SSD ou NVMe, ele vai guardar os dados quando o serviço é finalizado. A Molotov, então por que os jogos pedem no mínimo 16 GB de memória RAM? Justamente por essa parte de armazenamento de dados quando um programa é executado. A memória RAM ela só tem um armazenamento porque os dados dos jogos ou de algum programa eles têm que estar ativo. E quem que deixa esses dados ativos é a memória RAM. E quem que pega esses dados da memória RAM é justamente a CPU.
o processador. O HD, o SSD e também o NVMe, eles fazem armazenamento de dados. Todo programa é gerado por pastas, dados. Então, esses dados que são armazenados no SSD, no HD, no NVMe, uma boa parte é transferido para a memória RAM. Essa memória RAM deixa esses dados do programa ativo e quem coleta esses dados é a CPU, tá bom? Então, tem essa questão dessa migração que eu vou estar te explicando futuramente. Então, o que que a gente aprendeu nesse vídeo? De forma resumida, que não importa se você tem uma DDR de frequência muito alta, se tu não tem uma CPU que aguenta a frequência dela. Que a capacidade de memória da memória RAM não importa se tu não usa muito programa. Que Dual Channel não vai deixar seu computador duas vezes mais rápido, ele só vai aumentar a largura de banda. Então, esse foi o vídeo. Um beijo do Molotov. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo, a gente vai ter o terceiro módulo que vai estar falando sobre a GPU, a famosa placa de vídeo.